Eles já estavam mortos. Então por que voltaram para encontrar Jesus? Neste vídeo, você vai descobrir a verdade por trás de um dos eventos mais enigmáticos e poderosos da Bíblia: a Transfiguração. Por que Moisés e Elias, dois gigantes do Antigo Testamento, apareceram ao lado de Jesus no Monte Sagrado? O que esse encontro revela sobre a missão do Messias, o plano eterno de Deus e o fim dos tempos? Prepare-se para entender como a lei, os profetas e o céu inteiro se curvaram diante de Cristo, o Filho de Deus vivo. Assista até o fim. A resposta pode mudar a forma como você vê toda a Bíblia. Você já se perguntou por que Jesus, o Filho de Deus, apareceu ao lado de Moisés e Elias em um monte envolto em glória? Que necessidade havia nesse encontro com dois homens que já haviam partido deste mundo há séculos? A Bíblia descreve um momento tão impactante que parece ultrapassar os limites da realidade. Estamos falando da transfiguração de Jesus, um dos eventos mais profundos e misteriosos das Escrituras. Ali, num monte alto, ele não apenas revelou sua verdadeira natureza divina, mas também apareceu brilhando como o sol, acompanhado por duas figuras que marcaram a história de Israel: Moisés e Elias. Mas por quê? Por que esses dois? Antes desse evento extraordinário, Jesus já havia causado alvoroço ao perguntar a seus discípulos quem o povo dizia que ele era. As respostas foram variadas: João Batista, Elias, algum profeta do passado. Então, ele faz a pergunta decisiva: e vocês, quem dizem que eu sou? Foi então que Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Essa confissão marcou um divisor de águas. A partir dali, Jesus começou a revelar que seu caminho passaria pela dor, pela cruz e pela ressurreição. Era hora de preparar seus seguidores para o que viria. Mas antes disso, havia algo maior a ser revelado. 6 dias depois, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte isolado. E ali, algo sobrenatural acontece. Ele é transfigurado diante deles. Seu rosto brilha como o sol. Suas vestes se tornam resplandecentes. E então surgem Moisés e Elias, conversando com ele. O que estava sendo revelado não era apenas um milagre. Era uma confirmação celestial de que Jesus era a ligação entre o passado, o presente e o futuro. A lei, representada por Moisés. Os profetas, representados por Elias. Tudo converge para ele. Tudo se cumpre nele. E como se isso não fosse o bastante, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz ecoa do céu: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17:5. Diante dessa cena, os discípulos caem com o rosto no chão, tomados de medo e reverência. Eles não estavam apenas diante de um líder espiritual. Estavam diante da glória de Deus encarnada. E o que parecia impossível começou a fazer sentido. Jesus não estava ali apenas para ensinar. Estava ali para cumprir tudo: a lei, as profecias e a promessa de redenção eterna. Eles não estavam apenas diante de um líder espiritual. Estavam diante da glória de Deus encarnada. E o que parecia impossível começou a fazer sentido. Jesus não estava ali apenas para ensinar. Estava ali para cumprir tudo: a lei, as profecias e a promessa de redenção eterna. Mas por que exatamente eles? Moisés representava a lei, o homem que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, que guiou o povo no deserto por 40 anos e que, ao final de sua jornada, morreu solitário no Monte Nebo. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou e ninguém sabe até hoje onde está seu túmulo. Deuteronômio 34, 5, 6. Moisés foi o maior legislador da história de Israel. Elias, por sua vez, era o símbolo máximo da profecia. Um homem de fogo, confrontador, que desafiou reis, enfrentou multidões e chamou fogo do céu. Diferente de Moisés, Elias não experimentou a morte. Ele foi arrebatado ao céu num redemoinho envolto por cavalos e carros de fogo. Segundo Reis 2:11. Ele é a figura do profeta que viria antes do grande dia do Senhor. Morte e arrebatamento, lei e profecia. Moisés e Elias. Ambos surgem agora no monte, diante de Jesus, como testemunhas vivas do cumprimento do plano eterno de Deus. A conversa entre os três, segundo o Evangelho de Lucas, girava em torno da morte de Jesus, que estava prestes a acontecer em Jerusalém. Lucas 9:31. Isso mostra que eles não estavam ali apenas para aparecer. Eles estavam participando ativamente do maior momento da história, o preparo para a cruz. Pedro, impactado por aquela visão gloriosa,
propõe construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Mas o gesto, ainda que sincero, revela um erro sutil. Ao tentar igualar os 3, Pedro não entendeu que Jesus não era um entre eles. Ele era o centro de tudo. Era a ele que Moisés e Elias serviam. Era a ele que toda a Escritura apontava. Então Deus Pai intervém. Sua voz ecoa pela nuvem. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Mateus 17:5. Aquela frase não foi apenas uma instrução. Foi um decreto celestial. A autoridade máxima agora está em Jesus. A lei, os profetas, o passado inteiro da fé israelita, tudo se dobra diante dele. A transfiguração não foi um espetáculo místico. Foi o céu rasgando o véu e mostrando quem realmente é o Filho do Deus vivo. Aquele momento selava a união entre o antigo e o novo. Moisés e Elias apontaram o caminho, mas agora Jesus é o caminho. A transfiguração não foi apenas um milagre pessoal para Jesus ou uma confirmação celestial de sua missão. Foi uma antecipação do reino de Deus, um vislumbre da glória futura, ainda escondida aos olhos dos homens. Naquele monte, o rosto de Jesus brilhou como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. Era como se, por alguns instantes, o corpo humano que ele carregava não fosse mais capaz de esconder sua verdadeira natureza. O divino explodiu através do véu da carne. E Pedro, Tiago e João foram testemunhas do impossível. Essa experiência era tão grandiosa que Pedro, sem saber o que dizer, quis eternizá-la com tendas. Mas Deus não queria moradas naquela montanha. Queria testemunhas. Queria que seus discípulos entendessem: o Cristo que caminha entre os homens é o mesmo que reina acima dos céus. A presença de Moisés e Elias não era apenas simbólica. Eles eram o elo entre o que foi e o que está por vir. Moisés não havia pisado na terra prometida em vida, mas ali, ao lado de Jesus, ele finalmente se encontrava na presença do verdadeiro cumprimento da promessa. Elias, que havia subido aos céus em glória, agora retorna como ponte profética, preparando o caminho para a revelação do Messias. Mas o momento atinge seu clímax quando uma nuvem luminosa os envolve, a mesma manifestação da presença de Deus vista nos dias do Êxodo e no templo. Dela sai uma voz: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Nesse instante, não há mais dúvida. Não se trata apenas de um grande profeta, nem de um mestre iluminado. Trata-se do próprio Filho de Deus, com autoridade sobre todas as eras, sobre vivos e mortos, sobre a lei e os profetas. Os discípulos, tomados de pavor, se lançam ao chão. É a única reação possível diante da santidade absoluta. Eles não ousam olhar. O peso da glória é insuportável. Mas Jesus, com a mesma ternura que acalma tempestades, se aproxima, toca cada um deles e diz: "Levantem-se, não tenham medo." Mateus 17:7. Quando eles finalmente erguem os olhos, Moisés e Elias desapareceram. A nuvem sumiu, a glória cessou, e restava apenas Jesus. Ele é tudo, ele é o centro, ele é o fim e o começo. Esse detalhe é poderoso. Quando toda manifestação sobrenatural se vai, é Jesus quem permanece. A experiência pode passar, a visão pode cessar, mas o Cristo verdadeiro continua ali, firme, real, presente. A transfiguração não foi apenas uma visão. Foi uma declaração do céu. O reino está às portas. E Jesus é o rei. A glória havia passado. A luz cessou. A montanha voltou ao seu silêncio natural. O que restava era o impacto e o silêncio. Jesus, com a calma de quem carrega o peso da eternidade, ordena aos discípulos: "Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos." Mateus 17:9. A ordem soou estranha. Como poderiam guardar para si algo tão grandioso? Mas havia um motivo profundo. As pessoas ainda não estavam prontas para entender. Se soubessem da glória, poderiam tentar coroar Jesus como rei terreno, distorcendo sua verdadeira missão: morrer por todos e vencer a morte por amor. A cruz vinha antes da coroa. O sacrifício vinha antes da glória. Enquanto desciam o monte, os discípulos, ainda atônitos, fazem uma pergunta que há muito tempo os inquietava: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Mateus 17:10. Jesus responde com algo surpreendente. Ele afirma que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Eles o maltrataram, assim como farão com o próprio Cristo. Só então os discípulos entendem. Ele falava de João Batista, aquele que veio no espírito e no poder de Elias. Lucas 1:17. Preparando o caminho do Senhor. Esse momento revela uma verdade tremenda. As profecias não falham, mas nem sempre se cumprem da forma que os homens esperam. Elias veio,
mas não em carruagens flamejantes. Veio como um homem austero, com vestes de pelos e palavras afiadas. Foi desprezado e morto. Assim também aconteceria com Jesus. Ele não viria primeiro com exércitos celestiais, mas com pés empoeirados e mãos feridas. O cordeiro antes do leão. A conversa com Moisés e Elias não foi apenas uma reunião espiritual. Foi uma passagem de bastão. A lei e os profetas encerravam seu ciclo ali. Agora, o centro da história era a cruz, e o caminho à frente estava pavimentado com dor, mas também com glória. Os discípulos ainda não compreendiam tudo. A semente da revelação havia sido plantada, mas só floresceria após a ressurreição. Eles haviam visto o céu tocar a terra, mas ainda precisariam ver o inferno tentar engolir o Salvador e ser vencido por ele. A transfiguração selou mais do que um momento de glória. Selou um chamado à obediência e fé mesmo na escuridão, porque antes da ressurreição viria a cruz, e antes do reino visível, o rei precisaria ser rejeitado. A montanha ficou para trás. A glória foi ocultada. Mas o plano divino avançava, passo a passo, rumo ao Calvário. O silêncio do monte ainda ecoava nos corações dos discípulos. Aquela visão jamais sairia de suas memórias. Eles haviam visto o invisível, ouvido a voz de Deus, testemunhado o impossível, mas agora seguiam em direção a Jerusalém e à cruz. A transfiguração não foi um espetáculo para os curiosos. Foi uma revelação dirigida a poucos, no tempo certo, no lugar exato. E a mensagem era clara: Jesus é maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que qualquer figura da história. Tudo que foi escrito na lei e anunciado pelos profetas agora encontrava seu ponto de convergência em uma única pessoa: Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, diante dos discípulos, o passado e o futuro se curvaram diante do presente. Moisés, aquele que não entrou na terra prometida, agora pisava no solo da verdadeira promessa, o próprio Jesus. Elias, que subiu ao céu sem provar a morte, agora descia dos céus para falar com aquele que venceria a morte para sempre. E quando a nuvem se dissipou, Jesus permaneceu sozinho. Ele é o centro. Ele é a ponte entre o humano e o eterno. Ele não é apenas o cumprimento das promessas. Ele é a própria promessa encarnada. A transfiguração também é um aviso. O reino de Deus não é feito de tendas, monumentos ou rituais. É feito de fé, obediência e reconhecimento da autoridade do Filho. O Pai não disse: ouçam Moisés ou sigam Elias. Ele disse: ouçam a ele. E assim, no topo da montanha, Deus encerrou o Antigo Testamento com a voz do próprio Pai e inaugurou o novo com a glória revelada do Filho. Pedro, Tiago e João não sabiam ainda, mas aquele momento os transformaria para sempre. Eles veriam o Senhor ser traído, chicoteado, crucificado. Veriam seu corpo ser posto numa tumba. E por um momento, talvez pensassem que tudo havia terminado. Mas quando a pedra rolasse e o túmulo estivesse vazio, a memória da transfiguração voltaria como um trovão em seus corações. Aquele que brilhava como o sol não podia ser vencido pela escuridão. Aquele que conversava com os mortos venceria a própria morte. Aquele que era exaltado pelo Pai reinará para sempre. A transfiguração é o prenúncio da eternidade. Um lembrete de que o reino virá em glória e que todos os que estiverem em Cristo, tanto os que já dormiram como Moisés, quanto os que forem arrebatados como Elias, viverão com ele para sempre. Jesus não precisou encontrar Moisés e Elias para ser validado. Eles é que precisaram estar ali para reconhecer diante do céu e da terra que o Messias havia chegado. E agora é a nossa vez de ouvi-lo. Gostou dessa história incrível? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus.